Aqui temos o diferente tipo de máscaras e respiradores das quais venho falar hoje e tenho estado a falar com vocês para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que é que existe no mercado. Aqui são as chamadas máscaras cirúrgicas. Estas são as chamadas dust mask, ou seja, para poeiras. Estas são as Key95, como vocês podem ver. Estas são uma Key95 também, mas de alguma forma com um desenho bonito, não é? Aqui temos os chamados também já respiradores, porque são o N95. Aqui temos mais um tipo diferente de N95 e aqui temos talvez a mais sofisticada do N95. Aqui temos outro tipo de máscaras que podem usar outro tipo de filtros. Temos aqui estas máscaras também que, apesar de não serem certificadas pelo NIOSH, elas cada vez são mais usadas. Temos aqui alguns tipos de proteção para os olhos, não é? Temos aqui alguns filtros que fazem parte de algumas das máscaras que eu vou falar hoje. São realmente filtros realmente super importantes para falar, como vocês podem ver. Isto é um CBRNF. E acontece o seguinte, temos aqui os P100, temos aqui as máscaras de respiração, temos aqui uma relíquia antiga também, que eu já falo sobre ela, e temos aqui várias outras coisas que eu venho mostrar a vocês hoje, para vocês terem um maior conhecimento e consciência do que é que cada uma destas coisas faz, ok? Ok. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez hoje com vocês, nestas conversas com o mundo, hoje para vos vir falar de algo que realmente a população em geral começou a ter mais consciência a partir da epidemia do Covid-19. Máscaras. Máscaras, respiradores, têm vários nomes em várias línguas, mas o que é importante saber é qual a funcionalidade de cada uma delas, para que ela serve, quais o nível de proteção que ela nos pode trazer e qual a razão delas existirem e quando é que nós devemos pensar em usar elas, não é? Para começar este vídeo, quero começar com a simples chamada máscara cirúrgica, não é? Que é utilizada pelos médicos e principalmente pelos dentistas, não é? Esta máscara é uma máscara que não tem graduação nenhuma de filtragem, ela não protege a pessoa que a está a usar. Quando nós a metemos, ela protege sim a outra pessoa que está do outro lado de possíveis, como é que eu dizer, possível contaminação da nossa parte para ela. Ela protege-nos pouco de dentro, de fora para dentro, protege mais de dentro para fora. Estas máscaras são utilizadas por médicos, por enfermeiros, por doutores no dia a dia. Calcula-se que o tempo em que elas realmente são úteis são apenas 20 minutos. Incrível que pareça, não são realmente máscaras realmente muito efetivas. São usadas também como máscaras para evitar poeiras e, em alguns casos, também alergias, quando no tempo das flores estarem a debitarem o seu pólen, não é? Para além dessa, temos esta também aqui, que é uma máscara praticamente do mesmo género, mas esta é feita em tecido, como vocês podem ver, mas a sua funcionalidade é praticamente a mesma da outra, não é? O seu grau de filtração realmente é muito limitado, por isso praticamente não protege a pessoa de praticamente nada, a não ser de pós, de pólen, de alguns organismos de maior dimensão, mas nada de muito especial. As coisas começam a ficar realmente interessantes e a ficar mais importante é como estamos a falar daqui do Key95. O Key95 é uma máscara que já é considerada um respirador. É um respirador porque ela já nos protege. O Key95 é a graduação dada pela Ásia e pela China às máscaras
que realmente o que faz pensar é que realmente ela é capaz de filtrar 95% de partículas entre 0,3 e 0,8 até 8 microns de dimensão, não é? Por isso estas máscaras foram bastante efetivas e muito requisitadas, esgotaram-se a maior parte delas durante a epidemia, porque estas eram usadas realmente para proteção pessoal. Estas máscaras são máscaras que realmente são testadas e são utilizadas como materiais não inflamáveis, que protegem contra vírus, contra bactérias, contra organismos de dimensões entre 0,2 e 0,8, entre 0,2 e 0,8 microns, até a todas as outras dimensões a partir daí para cima. Claro que protegerá todas também, não é? Mas daí para baixo quer dizer é que já não consegue proteger mais do que 0,2 ou 0,3 microns. Tudo o que for mais pequeno do que essa partícula, esta máscara já não tem a capacidade de poder nos garantir uma proteção contra esses organismos. Mas para essas existem estas aqui também, que são aqui 95 também, embora tenham, sejam, como vocês podem ver, não passa a ter uma K95 também, uma K95, mas depois temos aqui uma que é as N95. As N95 quer dizer que são máscaras que são de alguma forma ratificadas e aprovadas pelo NIOSH. O que é o NIOSH? O NIOSH é o National Institute de Ocupação, Safety e Health aqui na América. Diz que realmente é uma parte do CDC, faz parte do CDC. O CDC é a agência que assume a responsabilidade em casos de pandemia. Ela protege-nos das pandemias, de alguma forma fazendo investigação sobre como prevenir essas epidemias de poderem se alastrar e de alguma forma controla as epidemias. O CDC é de alguma forma a organização aqui na América que é responsável pelas doenças epidemiológicas, pelas possíveis guerras biológicas e bacteriológicas, assim como as químicas. Por isso eles têm realmente grandes cientistas a trabalharem com eles, e são eles que, através de um rating que eles têm, não é? Eles ratificam estas máscaras. Esta aqui que é outra máscara, como vocês podem ver, estas aqui são máscaras com o NIOSH N95. Esta aqui é outra, o NIOSH 95. Esta é a mais efetiva delas todas. A 3M foi uma das companhias que realmente melhor se pôde qualificar para ser realmente uma das melhores máscaras no mundo, mas todas elas obedecem às especificações do NIOSH e têm que ter provavelmente a proteção para 95% das partículas entre a dimensão de 0,3 a 0,8 microns de dimensão. Estas máscaras são realmente máscaras que são usadas nem unicamente para proteger de vírus ou de bactérias, mas também para proteger de fumos e de alguma forma por exemplo, de tintas. Quando nós pintamos alguma coisa, os vapores tóxicos vindo daí podem ser filtrados por esta máscara. Não a 100%, apenas a 95%. Por isso é que foi criado esta máscara. Esta máscara é uma máscara realmente que já tem uma classificação diferente. O N quer dizer, quando diz N95, quer dizer que é non-oil substances, ou seja, substâncias que não contenham óleos. Essas substâncias podem ser filtradas pelaquela máscara, 95%. Estas têm um P, quer dizer que são aprovadas para poder garantir que nós podemos respirar em ambientes óleos, ambientes, por exemplo, em que existam no ar aerossóis e contaminantes que realmente precisam ser completamente filtrados, não possam de alguma forma entrar na nossa via respiratória. Isto tem aqui cárteres de carbono ativo e que tem a capacidade de poder filtrar as partículas e os vapores e aerossóis que possam causar dano ao nosso sistema respiratório. Uma das que eu gosto mais são estas aqui. Esta para mim é a mais eficiente, é a que eu mais gosto.
Esta é outro modelo de triângulo que normalmente é usado mais para crianças ou para pessoas de um porte mais pequeno, como mulheres com uma face mais pequena, mas não deixa de ser o mesmo, o produto é igual. As máscaras que esta usa, por exemplo, os filtros que uma usa são adaptados ao outro também. São filtros que a gente podemos usar em qualquer uma delas. Como vocês podem ver, os filtros usam-se aqui facilmente. Estas máscaras que eu tenho aqui são máscaras que utilizam uns filtros de carbono, mas que não são aprovados pelo NIOSH. São consideradas os Dust Mask, ou seja, máscaras de poeira, pólen e de outros aerossóis, mas não muito significativos. Estas máscaras são máscaras muito bonitas, a senhora ficam muito bem, fazem um trabalho espetacular. A respiração realmente é espetacular aqui dentro. Uma pessoa pode respirar à vontade e falar e consegue ser ouvido e consegue respirar. Eles, apesar de terem um filtro de carbono ativo, continuam a dar-nos a possibilidade de nós conseguirmos falar e conseguirmos respirar perfeitamente. Estas máscaras são máscaras mais praticamente que eu não aconselho para usar em realmente casos em casos em que realmente a saúde esteja em primeiro lugar. Estas são máscaras, como eu disse, que protegem apenas de pequenas partículas, a chamada poeira, o chamado pólen e outras partículas também que realmente sejam de dimensões entre 0,8 e 1 micro de dimensão. O que acontece é o seguinte, depois temos estas máscaras aqui que nós usamos também, que podem ser usadas com estes filtros também, são filtros de carbono ativo. Estas máscaras podem ser usadas nestas máscaras aqui, como vocês podem ver aqui dentro está uma. Aqui dentro desta máscara eu posso meter também uma destas também, e então esta máscara começa a ser uma máscara com um sistema de carbono ativo, que embora seja uma máscara, como é que é dizer, customizada, não é? Para o gosto de cada um, mas o que é certo é que estas máscaras não são realmente efetivas como serão o N95 ou como serão o P100. Estas são máscaras verdadeiramente que vocês podem contar para qualquer eventualidade. Algo muito importante de ver, por exemplo, esta aqui, esta aqui é uma para o inverno, não é? Mas como vocês podem ver, ela tem um respirador também e pode levar no seu interior, tem aqui um orifício onde pode levar a chamar este tipo de filtros, o que faz que elas nos protejam realmente. Há quem diga que elas podem proteger até N95, ao mesmo grau de proteção do N95 que eu falei ali há pouco, mas que realmente não é certificado pelo NIOSH. E como não é certificado pelo NIOSH, não há garantias que elas possam garantir 100% das vezes a filtração de 95% das partículas. Quando chegamos aqui a este ponto do P100, quer dizer que já estamos a trabalhar com aerossóis e com realmente vapores e outras matérias contaminantes que podem realmente afetar a respiração de uma pessoa e até causar danos no sistema respiratório. A partir daí temos um grau completamente diferente. Agora aqui venho-vos falar de uma coisa completamente diferente. Venho falar do CBR e do NBCR. Estas são dois tipos de máscaras bastante importantes, principalmente para um Pepper. Esta máscara foi desenvolvida pelo exército israelita. Eu tenho várias máscaras destas. Por acaso, no total, tenho 4 máscaras destas. Estas máscaras levam uns filtros que são aprovados pela NATO e que podem ser de alguma forma. Ora, como estava a dizer, esta máscara já é uma máscara completamente distinta. Estes são os filtros realmente extremamente caros. Estes filtros são os chamados filtros NBCR, ou seja, o CBRN, quer dizer que nos protegem contra elementos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Esta é
Cada filtro deste custa à volta de 80 euros em Portugal. Aqui na América custa à volta de 90 euros atualmente. Estes filtros têm a capacidade de poder ser usados durante aproximadamente, há quem diga entre 12 a 16 horas, mas depende do nível de contaminação. Aqui dentro estão substâncias de carbono ativo e elas, de acordo com o nível de filtração necessário, assim será a duração delas. Isto serão máscaras para ser usadas em tipo de guerras químicas, guerras nucleares, guerras biológicas. Elas têm a capacidade de poder proteger os nossos sistemas respiratórios durante tempos prolongados, dando a nós a capacidade de poder respirar o ar limpo. Estas máscaras são importantes, elas têm uma capacidade de poder realmente adaptar-se ao rosto de uma maneira que não há como entrar aqui nada, porque qualquer coisa que entrasse aqui seria um gás extremamente letal e que nos pode matar. E por essa razão, estas máscaras são utilizadas ainda hoje, atualmente, são utilizadas pelo exército israelita e pela população israelita também. Estas que eu comprei, estas 4 que eu comprei, vieram de Israel e elas são muito bem feitas, por acaso, é um desenho muito bem estruturado. Com elas vem aqui uma possibilidade de poder meter aqui um coisa com água e poder meter aqui o filtro e poder de alguma forma ter água para beber através disto. Assim uma pessoa com o filtro aqui, outra adaptadora tem ali, e assim a pessoa aqui fica com água para poder beber se tiver sede, sem ter a necessidade de tirar a máscara e sem de alguma forma ser contaminado. O que eu realmente não aconselho que durante uma exposição biológica, química, gás ou qualquer outra substância realmente perigosa para a respiração, eu aconselho a ninguém a usar isto. Isto é o meu conselho pessoal, vale o que vale, não é? Esta é a minha opinião pessoal. Eu penso que se deve usar em caso de realmente a contaminação já estar com níveis muito baixos, não é? Eu depois tenho aqui esta máscara, para mim é uma das máscaras mais importantes que eu tenho. Esta é a minha máscara pessoal. Comprei ela porque penso que é a máscara mais sofisticada que existe atualmente no mercado, que é utilizada pelos SEALs americanos. Essa é a razão porque eu comprei ela. Esta máscara é uma SGE 403, é uma N136. É uma máscara realmente bastante cara. É uma máscara com uma capacidade de filtração extraordinária, através do filtro, claro que lhe é dado, mas através da expelação dos gases. Mas o que acontece é o seguinte: se uma pessoa precisar usar óculos, com esta máscara os óculos não embaciam. Por isso é importante, sendo que eu agora tenho necessidade de ter óculos, com esta máscara os óculos não embaciam e a máscara não ganha vapores, porque os vapores são expelidos por áreas que tem aqui dentro, em que realmente permite que se faça a respiração sem que realmente o vidro chegue a embaciar, não é? E para além disso é uma máscara com um desenho anatómico extraordinário, que eu realmente gosto muito. Estes filtros são extremamente importantes. O mais importante da máscara, a máscara é muito bonita, muito bem, fica tudo muito bem, mas o que é importante realmente é isto. Isto é o que realmente tem valor. Sem isto não vale nada. Isto é apenas mais uma quincalharia, não é? Isto é realmente o que tem valor. Por isso, o maior investimento que se deve fazer quando compra uma máscara, para além de comprar uma máscara boa, que possa se adaptar bem à cara de cada um, devemos pensar em comprar os melhores filtros possíveis. Há vários tipos de filtros. Por exemplo, este é o NBC, quer dizer que este é unicamente para química, biológica e nuclear. Não protege contra mais nada. E acontece o seguinte: não tem o mesmo efeito que este filtro, como vocês podem ver. Estes filtros são novos, estão ainda, como vocês podem ver, são ainda escritos
no idioma que se fala em Israel, não é? Estas máscaras vêm seladas, estas máscaras que eu estou aqui a falar, vêm seladas aqui. Eu vou mostrar uma que ainda não está aberta para vocês poderem ver como é que isto é selado. Vêm seladas assim, e esta máscara está protegida até ser aberta. Esta máscara tem uma validade de aproximadamente 10 anos. Passado 10 anos o carbono ativo começa a perder a sua força e acontece o seguinte, e deixa de ter a capacidade de poder ter a mesma filtração que teria se tivesse ainda nas devidas condições com o carbono ativo necessário para poder de alguma forma proteger as nossas vias respiratórias e o nosso sistema respiratório. Estas máscaras são as chamadas 40 mm, máscaras recomendadas pela NATO, são as chamadas NATO 1040 mm, por isso é importante, quando comprar as máscaras, terem atenção qual é o grau de filtração dela, e o 40 mm requer-se isto, porque assim as máscaras realmente, todas as máscaras, como vocês podem ver, esta máscara adapta-se aqui a este filtro, estão a ver, mas também se adapta a este. Isto são os chamados filtros chamados universais. Universais de acordo com os padrões de medida da NATO, não é? Mas para além destes filtros, eu tenho aqui um filtro que é muito importante, realmente, que eu também comprei porque acho que são extraordinários. Estes filtros são de alta intensidade de carbono ativo, são também para nos defender de qualquer possibilidade de química, biológica, radiológica ou nuclear. É importante saber que estes filtros têm esta capacidade, por isso este filtro aqui, talvez vocês consigam ver aí, é um CBRN. O CBRN quer dizer química, biológica, radiológica e nuclear. São os filtros CBRN. Há os CBR, e há os CBNs, há o CBA, há vários tipos de outros filtros que realmente não venho aqui falar hoje porque eu penso que não são de veras importantes. Penso que os mais importantes são sem dúvidas o CBRN, porque são eles que protegem de qualquer possibilidade. Eu tenho vários filtros destes. Estes filtros custam à volta também de 80 euros aí na Europa cada um. É importante, quando se tem várias máscaras, é importante ter vários filtros. Eu tenho ali cerca de 10 filtros destes, tenho à volta de 8 filtros destes e tenho à volta de, tenho uma caixinha destes que são 8 filtros em cada caixa. Porque se algo acontecer, nós não sabemos quanto tempo poderá durar ou quantas vezes será necessário mudar o filtro. Para evitar qualquer eventualidade, eu decidi comprar filtros suficientes para poder nem só proteger-me a mim, mas proteger as pessoas que estiverem à minha volta e das quais eu penso que são importantes. Atualmente eu teria aqui máscaras para 5 pessoas, chamadas as máscaras de proteção CBRN, ou seja, de química, biológica, radiológica e nuclear. Isto é extremamente importante. Eu penso que todas as pessoas que gostam de estar protegidas deviam ter um conjunto de máscaras que seja importante, mas não devemos esquecer uma coisa bastante importante. Em caso de uma guerra nuclear, uma das coisas que devemos ter realmente à nossa mão sempre será o potássio e iodino. Potássio e iodino são uns comprimidos para saturar a glândula de potássio, para evitar que como é que é dizer, os elementos radiológicos da bomba não possam, por sua vez, afetar as nossas glândulas e, por sua vez, não poder criar o chamado câncer da tiroide. Porque o que este medicamento, digamos assim, faz é saturar a tiroide de potássio e iodino. Ao saturar a tiroide de potássio e iodino, a tiroide fica protegida porque chega ao seu máximo de absorção.
quando chega ao seu máximo de absorção, seja qual for o elemento que tente entrar dentro da glândula, não consegue, derivado dela já está saturada. E o melhor produto que existe para saturar a glândula a tiroide é o potássio e iodino. Estas tabletes são bastante importantes. Não se deve tomar menos de que aproximadamente de 3 por dia, de 65 mg cada uma. Quando se discute uma bomba nuclear aos 70 dias, a primeira coisa que se deve fazer é tomar 2 imediatamente. É muito importante terem em consideração quais as possíveis doenças que a pessoa possa ter antes de poder tomar isto. Eu aconselho a que se visitem um médico, perguntem-lhe a ele se isso tem algum problema com os medicamentos que vocês tomam atualmente, ou se tem realmente alguma coisa que vos possa trazer algo que não seja benéfico à vossa saúde. Mas eu, como não sou médico, nem tenho intenção de poder estar aqui a tentar trazer informação médica, não é esse o meu papel e não é essa a minha intenção de forma nenhuma. Por isso aqui faço um disclosure bastante importante, que é que eu não sou médico, não estou aqui para aconselhar ninguém sobre como ou não usar o potássio iodine. Para mais informações, consultem o vosso médico e ele certamente poderá vos informar o que devem ou não devem fazer sobre este produto, que eu aconselho em caso de uma explosão nuclear, em caso de possível exposição radiológica, não é? É importante ter vários destes. Eu tenho por acaso algumas garrafas destas, tenho algumas lá em cima maiores ainda, e tenho outras ali dentro de um kit de sobrevivência que eu tenho. Mas é sempre bom ter à mão extra, porque nós não podemos contar só connosco, às vezes podemos dar a um vizinho ou a um amigo que possa precisar também. Hoje vim aqui falar disso com vocês. Penso que é de extrema importância vocês saberem isso. Algo que não falei ainda, que é sobre os visores de proteção. Temos estes visores de proteção que são utilizados unicamente para evitar que as partículas da pessoa, quando fala ou quando tosse, nos possam atingir os olhos ou as vias respiratórias de alguma forma. Os olhos são muito importantes, porque os olhos são uma parte onde podem entrar vírus, por isso existem vários tipos de óculos que podem ser usados para proteger a vista dessa possibilidade, não é? É algo que é aconselhável, principalmente quando o surto de bactérias ou de vírus for realmente muito elevado na área em que vocês pensam que vão entrar. Devem-se proteger o máximo que é possível, porque o seguro morreu de velho, não é? Antes que vá aqui embora, só vim aqui buscar mais uma coisa para vocês verem, mais alguma coisa muito importante. Quando estamos a falar de guerras nucleares e biológicas e químicas, é importante ter fatos asmáticos, hazmat suits, que são extremamente importantes para poder realmente isolar o corpo completamente. Esta é uma fita que se recomenda para poder pôr nas extremidades, para que nada entre dentro em contacto com a nossa pele ou com o nosso corpo. Em caso, por acaso, de uma explosão nuclear, depois disto, estas roupas devem ser descartadas. Eu tenho mais fatos ali, estes são apenas alguns. Este é um que é extremamente bom. Este aqui é mais, digamos, mais leve, mas por acaso o grau de proteção é muito maior do que este, por incrível que pareça, não é? Hoje penso que vim aqui falar de algo importante que vocês podem utilizar para a vosso favor. É importante que cada um que queira adquirir qualquer uma destas coisas deve informar-se realmente sobre a sua vantagem ou desvantagem. Devem compreender que eu estou apenas aqui a título informativo, não profundamente sobre cada um dos elementos,
Posso, se vocês quiserem, e se me pedirem por acaso, fazer mais profundamente um vídeo sobre qualquer uma destas máscaras. Tenho aqui vários tipos de máscaras aqui que eu penso que são importantes para me protegerem a mim e àqueles que eu gosto e que estão perto de mim, para que eles possam sobreviver em caso de uma catástrofe de níveis realmente catastróficos, né? Como seja uma explosão de uma bomba nuclear, a utilização de agentes químicos ou biológicos ou radiológicos para poder dizimar a população. Eu acredito que estar preparado é a melhor forma de poder combater qualquer problema desta natureza, não é? Por isso hoje vim aqui trazer a vocês esta informação. Não há que esquecer que o seguro morreu de velho e por isso, não custa nada ter uma máscarazinha em casa para qualquer eventualidade. Eu durante a pandemia nunca me faltam máscaras, muito pelo contrário, tive sempre o N95, que são os chamados as máscaras de proteção para o vírus da Covid-19, são super eficientes, que são estas que estão aqui. Eu tinha à volta de umas 300 na altura, agora tem poucas por acaso, tinha à volta aí de umas 50 no máximo. Mas tenho outras que realmente eu acredito que são de maior importância e que realmente me podem proteger em caso realmente de um ataque nuclear a esta área aqui. Por isso, penso que devemos informar um pouco sobre o que é que há no mercado e cada um de vocês deve comprar aquilo que achar melhor para poder se proteger contra qualquer eventualidade. Ok, malta, hoje fico por aqui. Espero que tenha trazido alguma informação. Eu sei que passei muito levemente sobre cada um destas máscaras. Só vim aqui mesmo trazer alguma informação para vocês que ficassem com um pouco de mais compreensão sobre o que é que são máscaras e respiradores e saber o que é que cada um deles faz. Ok? Aqui fico. Até o próximo episódio dessas Conversas com o Mundo. Um abraço para todos. Bye bye.